nossa lixeirinha borboleta pro carro, nós vamos precisar dos moldes, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você pegar os moldes em tamanho real. Eles estão em formato de meio molde. Isso significa que você tem que posicionar a parte reta na dobra do tecido. Mas aí vai tudo bem explicadinho no próprio molde. Eu vou deixar bem marcadinho para ficar facinho, tá? Aí são 3 moldes. O do corpo, do primeiro bolso, do lixinho, e do segundo bolso, que é o porta-objeto, certo? Para fazer a lixeirinha, nós vamos precisar de... Eu corto alguns retângulos e depois dos retângulos eu tiro os moldes. Então, como base, para fazer o corpo da lixeira, vamos precisar de um retângulo de 29 de largura por 25 de altura, cortado uma vez no plástico cristal, 2 vezes no tecido e 1 vez na manta. Para fazer o primeiro bolso, que é o bolsinho do lixinho, vamos precisar de um retângulo também de largura 29, de altura 21, também 1 vez no plástico cristal, 2 vezes no tecido e 1 vez na manta. Para fazer os bolsinhos porta-objeto, que vai um na frente e um no verso, vamos precisar de 2 retângulos, 29 de largura também e 15 de altura. Nesses 2 bolsinhos, como a gente não vamos colocar forro, vamos colocar viés. Aí vamos precisar de 2 tiras de 29 de largura por 4 de altura, para fazer os 2 viés dos bolsinhos. Para fazer a alça da lixeirinha, eu cortei uma tira de 7 centímetros. O comprimento vai variar do tamanho que você deseja, né? Tem câmbios e câmbios. Tem uns que são mais altos, uns que são mais baixos. Essa minha tira tem 38 centímetros, mas eu ainda não sei o tamanho que eu vou usar, tá? Então, o que importa é que ela tenha 7 centímetros de largura, certo? Então, vamos lá. O primeiro passo é cortar todas as peças no molde. A única peça que eu não corto no molde é o plástico. Eu deixo ele inteiro. Só recorto depois que eu passo a costura, porque fica mais fácil, não tem risco dele derrapar. Então, vamos pegar todas as peças de tecido e recortar. A manta e o plástico você pode cortar depois que passar as costurinhas na máquina, tá? Eu faço assim porque eu acho mais fácil. Bom, como eu falei pra vocês, o molde tá em meio molde. Dobramos o tecido ao meio. Vinca aqui, ó, ao meio para não ter perigo de escapulir. Coloca aqui, ó, a dobrinha do tecido, aqui onde nós estamos dobrando, tá vendo? E essa parte do meio, a parte retinha do molde, vem aqui, ó. Pega o marcador de tecido e desenha lá o nosso molde. Pronto. Aí daqui é só recortar. Pronto, vou fazer isso em todas as peças, recortar, marcar e recortar todos os moldes e volto aqui. Bom, peças cortadas, como eu falei pra vocês. Agora nós vamos colocar, o próximo passo seria colocar o viés nos bolsinhos, que vai virar porta-objeto, tá? Bom, para colocar o viés, ó, vou pegar o verso do bolso, tá vendo? Com o direito da tirinha de 4 centímetros, tá? Aí vou lá, pezinho de máquina, costurinha reta. Com base na costurinha que a gente passou, a gente vai dobrar pro lado direito a fita, o viés, ó, marca bem. Se possível agora, nessa hora, eu uso ferro, porque aí fica bem marcadinho, ó. Aí a gente vai dobrar, vai pegar a ponta aqui do viés, vai dobrar até a altura da costura, ó, do tecidinho aqui que ficou que foi costurado. A bordinha do tecido, tá vendo? Ó. Dobrou aqui, dobrou mais uma vez, costurinha nela.
Aí aqui pode usar um pontinho decorado, pode usar ponto reto mesmo, aí vai do que você quiser. Eu vou usar um pontinho reto porque o tecido já tem bastante informação. Vou pôr bem na bordinha aqui, ó. E bora lá. Devagarzinho, porque isso é costura de acabamento. Eu tô aprendendo, então eu vou bem devagarzinho mesmo. Mas mesmo quem tem um pouco mais de experiência, né, quando é costura de acabamento, sempre vai com mais calma. Pronto, viés colocado. Perfeitinho. Passei a costurinha bem na bordinha, ó, bem na beirinha aqui, pra ficar bem bonitinho, tá? Você faz isso nos dois bolsinhos de porta-treco, porta-objetos no caso, e reserva. Em seguida, já pega o material do segundo bolso. O que a gente vai... do bolsinho de dentro, né? Do próximo bolso que vai ficar junto com o lixinho. O que eu fiz aqui, ó? Cortei, né, os tecidos, coloquei o molde e cortei. Aí dispus aqui, ó, manta, tecido pra cima, plástico cristal e tecido para baixo, certo? Como eu disse, eu não cortei nem a manta, nem o plástico, tá? Eu só vou cortar isso depois mesmo, no final. Aí eu alfinetei só a parte de cima, que nós vamos passar uma costura bem aqui, pra poder fixar tudo e voltar a trabalhar com esse bolso, tá? Vou fazer isso, passar o segundo viés, costurar esse bolso e já vou preparar a alça também. A alça, gente, eu fiz um viés, ó, dobrei ao meio, vinquei aqui o meio, depois fui lá, cada pontinha pro meio, isso aqui vocês já viram em vários outros vídeos com certeza, e fechei. Vou passar uma costurinha aqui nela toda e pronto, já temos a alça. Bom, vou fazer esses próximos passos e volto pra gente já fazer colocar os bolsinhos porta-objetos. Bom, alcinha costurada, ó, fiz o viés e fiz duas costurinhas bem na pontinha, ó, de um lado e do outro. Costurinha reta, ponto 4, que como eu já falei em outros vídeos, para costurinha de acabamento eu gosto de usar o ponto mais largo, tá? Reservar a alcinha. Passei o viés nos dois bolsinhos. Vou cortar aqui essa pontinha. Vocês têm que resolver o que é que vocês vão querer fazer com esses bolsinhos extras que a gente vai colocar, os porta-objetos, né? No meu caso, eu vou deixar duas medidas diferentes na costurinha de divisão. Mas aí você tem que resolver se você vai querer deixar ele inteiro, se vai querer passar uma costurinha no meio ou não. Ó, a parte do bolsinho do lixinho, passei a costurinha reta. Como tem o plástico cristal, também usei o pontinho 4. Porque quanto menor o ponto, mais picote faz no plástico. O que pode, com o tempo, fazer que ele vire um picote mesmo e rasgue. Então, sempre que eu costuro o plástico cristal, eu uso um pontinho mais largo. Usei o 4 também. Agora a gente vai tirar esse excesso de plástico e de manta, tá? Pra poder fazer pra poder virar aqui. Então, bora lá. Cuidado com a costura, tá, gente? Pra não pegar a costura, ó. Só a manta, tirando bem rente a costura, deixa lá um meio centímetro. Tirou esse excesso. A gente vai virar. A gente vai virar o plástico e o forro pra dentro, tá? A gente vai uma via do tecido e o plástico vai pra dentro. E aqui
estica bem. Aqui em cima eu aconselho bater uma costurinha para o plástico não ficar depois levantando. Então aqui eu já vou alfinetar, que a gente vai fazer a marcação do porta-objeto agora e já vai passar essa costurinha, tá? Vou alfinetar aqui para poder fazer a marcação do meu porta-objeto e o plástico não se mexer. Então deixa aqui bem centralizado, ó, costurinha, alfinetado. Esticar bem esse danado desse plástico. O meu tava bem amassadinho. Pronto. Aí aqui nós temos o bolsinho. Para colocar o nosso porta-treco, como a gente tem essa divisãozinha do meio da nossa borboletinha, então ela super ajuda, né? Esse aqui, gente, lembrando que é o bolsinho da frente. Eu vou fazer uma costurinha aqui no meio, porque eu quero 2 compartimentos grandes. Um eu penso para celular ou óculos ou não sei, mas eu penso que na frente eu vou colocar 2 compartimentos maiores, então eu vou passar uma costurinha aqui no meio e fazer 2 bolsinhos, tá? Então vou alfinetar aqui, ó, lembrando que tem o plástico lá atrás, tem que costurar bem devagar, fazer tudo com muito cuidado para o plástico, que ele é danado para correr. Então esse é o tipo de costura que tem que ter a nossa linda e velha paciência. Pronto. Costurinha aqui no meio, que pode ser reta ou decorada, né? Como eu tô trabalhando todo costurinha reta, eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou trabalhar costurinha reta, tá? Esse é o bolsinho da frente. Pra fazer o bolsinho de trás, você pega uma das partes do tecido, no caso o que vai ficar pra trás, tá, gente? Se você vai trabalhar com tecidos diferentes dentro da lixeirinha e fora da lixeirinha, tem que prestar atenção nisso. Como eu tô trabalhando com o mesmo tecido dentro e fora, então eu peguei um dos lados e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar aqui, alinhar e alfinetar. Nesse daqui eu vou fazer 2 compartimentos também, vou passar uma costurinha, só que eu vou fazer um compartimento um pouquinho maior e outro um pouquinho menor, que é para colocar tipo um lápis ou uma caneta e um bloquinho. Então, ó, alfinetar, não vou alfinetar tão no meio, porque esse aqui eu vou fazer uma costurinha mais para cá. Aí eu vou fazer o que? Vou pegar o marcador de tecido, uma reguinha, vou aqui, ó, definir, vamos lá, da pontinha do viés, vou calcular da pontinha do viés mesmo, 5 centímetros. Marco aqui 5 e com base na linhazinha do viés, eu alinho aqui a minha reguinha, ó. Ou essa régua, gente, ou a reguinha de patchwork, a reguinha que a gente tiver à mão, tá? Faço um risquinho aqui, ó. Pronto. Aqui eu vou fazer minha costurinha, porque esse bolsinho eu vou colocar um bloquinho e aqui eu coloco 1 ou 2 canetinhas, porque pela largura vai dar ok, tá? Então eu vou fazer isso, vou fazer as 2 costurinhas. Ah, gente, já vamos aproveitar e colocar a alça, tá? Que depois dessas costurinhas já é a costurinha final. Então aqui, ó, definido o tamanho da sua alça, que agora eu vou dar uma olhadinha assim com base no meu câmbio, porque essa lixeirinha é para mim, que eu estou há muito tempo ensaiando fazer, só tava pensando como eu queria. E como eu nunca vi lixeirinha de borboleta, com formatinho de borboleta, eu falei, ah, vou fazer a minha em formato de borboleta. Eu acho que pro meu câmbio, esse tamanho aqui comporta, né? Considerando a costura e tal. Então aqui eu vou usar 35 centímetros, certo? Cadê a tesoura? Escondeu. Pronto, aqui eu vou usar 35 centímetros da alcinha que a gente tinha feito. Aí vem aqui, ó, já na parte de cima do verso, já coloca a sua alcinha. Atenção aqui para quando for fixar, para não fixar torta. Então, ó, sempre prestar atenção aqui na hora de fixar, tá? Eu vou fazer assim e fixar aqui, bem no meio. Aí você passa uma costurinha bem aqui na pontinha, bem só pra ela ficar segura mesmo. Porque a costura que vai segurar mesmo é a final, né? Então aqui eu vou marcar, ó. E só vou passar
uma costurinha. Pronto, vou fazer essas costuras e voltamos para fazer o fechamento da nossa lixeirinha linda de borboleta. Bom, as pecinhas que eu falei que ia fazer, ó, alcinha costurada, costurinhas dos bolsos feitas, ó, costurinha do bolso, tá vendo? Pontinho largo, ó, que vai bonitinho no plástico. A costurinha da borda, ó, tá? Agora, gente, a gente vai pegar o último pedacinho de tecido, o último pedacinho de manta e o último plásticozinho cristal. Dá uma olhada que eu alfinetei por fora, porque o que me interessa mesmo agora é que esse plástico não corra. Então, assim, botei só 2 alfinetes estratégicos no tecido, mas a maioria eu alfinetei no próprio plástico cristal. Aí agora agora que são elas, né? Vamos lá. Vamos colocar o bolsinho. Se vocês acharem mais fácil recortar o excesso já do primeiro bolso, recorta, gente. Eu não vou fazer porque eu prefiro recortar todo o excesso depois. Então eu vou alinhar aqui, ó, como as marcações, por ser uma peça com curvas, acaba sendo mais, como é que se diz? Mais fáceis. Então eu vou aqui. Agora é aquela hora bacana dos alfinetes, né? Alfinete para todo lado. Vamos lá, que agora é a hora de alfinetar. Primeiro a gente vai alfinetar o bolso no verso, né? E depois a gente ainda vai alfinetar o forro em cima disso tudo. Então essa é a hora dos alfinetes. Pronto, então alfineta bem o forro, o bolso, gente, na parte de trás, tá? É o que eu falo sempre, artesanato é paciência, então a gente às vezes fica ansiosa, né? Eu mesmo fico mega ansiosa quando tô fazendo uma peça, eu quero acabar logo e acaba às vezes atrapalhando, tendo que desfazer e refazer algumas coisas. Então, paciência, artesanato é paciência, não adianta. Vamos lá. E tá bem grosso, que eu acabei usando a manta R2, eu não tinha R1 em casa. Acabei usando o R2, mas talvez a R1 fique melhor. Eu, como tenho uma máquina mais para costura pesada, a minha bichinha não vai sofrer tanto. Mas eu ficaria, não sei, vai ficar bem grossão, né? Porque além das 2 camadas de manta, tem as 2 camadas de plástico. Então, mas as meninas geralmente não reclamam não. Vou falar, as meninas são as máquinas. Vamos lá. Aí aqui, ó, o verso, tá? O fundinho. Então vamos lá. Essa é a hora de casar bonitinho, que é o que vai fazer, vai dar forma pra nossa lixeirinha linda, que vai ficar um escândalo de linda. Então bora lá. Os 2 bolsinhos aqui, ó, ajudam bastante na hora de guiar. Então aqui, e tome alfinete novamente. É a primeira vez que eu tô fazendo essa lixeirinha, gente. Então assim, ainda tô resolvendo onde é que a gente vai deixar a abertura pra desvirar. Porque eu sei que peças com plástico, elas são bem mais difíceis de desvirar. Se bem que a gente vai usar mais vai desvirar só mesmo puxar o forro, né, pra desvirar. Mas eu ainda tô avaliando aqui, enquanto eu tô alfinetando, onde é que a gente vai deixar a abertura. Porque além de ter o plástico, é uma peça com as laterais curvas, o que acaba complicando um pouquinho, mas vamos lá, vamos alfinetando e a gente já vai pensando aqui onde é que deixa a abertura, né? Pronto, aqui ó, alfinete para todo lado, muitos alfinetes, depois a gente fica 2 horas tirando todos os alfinetes, mas é o preço que se paga para poder ter uma peça linda. Não esquece de alinhando, ó, o tecido com as demais camadas, tá? Esticando bem.
bem alfinetado. Bom, eu vou ali que a gente precisa de pouco mais de 4 dedinhos aqui pra virar. Então eu vou deixar pegar em uma das laterais. Vou dar aqui, ó, os 2 dedinhos acima do bolso. E vou aqui, ó, 4 dedinhos pra deixar. Se bem que tem outro bolso aqui, né, gente? Então tem que lembrar que temos 2 bolsos, não tem um só bolso, não. Então vou ter que deixar na parte de cima mesmo. É isso. Vamos lá. Então aqui, ó. Depois a gente vem com a costurinha de arremate nessa partezinha de cima. Aí dá certinho. Ó, 4 dedinhos aqui em uma das asinhas da parte de cima da borboleta. Eu peguei o marcador branco. O branco com branco não dá certo, né? Cadê o vermelho? Ele se escondeu de mim, não quer mais saber de trabalhar hoje. Tá cansado, é domingo, gente. Ele tá cansado. Ó. Então, bora lá. Vou deixar 4 dedinhos aqui, ó. E vamos lá. Vou começar a costura por aqui, tá? Pezinho de máquina. Sempre começa e termina com retrocesso. Devagarzinho, com calma, com fé, que ela vai, tá? Vou fazer essa costurinha e volto aqui pra gente fazer os desvirar. Então, assim, eu vou fazer a costura e já vou recortar todo o excesso de material, tá? E volto já. Bom, eu resolvi trazer vocês aqui na máquina pra ver que dá pra costurar, gente. Eu pensei que ia ficar sofrido pra máquina, mas não tá não, viu? Dá pra ir tranquilinho. Só tem que ficar atenta às curvinhas, tá? É aquela história de costura sempre devagar, né? Tô usando ponto largo também, por conta do plástico. Então, na fé. Costura passada, excesso cortado, piques em toda a volta, né? Que é costurinha circular. Então, tudo picotado, tá? Tirei todos os alfinetes, ó, pode ver que não tem mais nenhum alfinete. Tem que tirar todos os alfinetes antes de virar pra não machucar, não se machucar, tá, gente? E agora, bora lá. Ó, passa a mão, lembrando que tem 2 bolsos. Aí sua mão tem que ir entre os 2 bolsinhos, pega uma ponta e bora lá, bora puxar. Vamos descobrir agora se a abertura foi pouca ou se não foi, né? Que como eu falei, é a primeira vez que eu tô fazendo esse trabalho. Vamos lá. O plástico realmente dá trabalho, mas no final tudo acaba bem. Se não acabou bem é porque não é o final. Olha, poesia pura. Domingo quase noite a gente já tá variando. Vamos lá. Puxa, puxa, puxa. Tá indo. Então a abertura não foi pouca, foi. Dá um trabalhinho, né? Mas sempre dá. Ai, vamos lá. Doida pra ver o resultado. Aquela história da costurinha curva. Vamos pegar um palitinho pra ajudar, né? Deixa eu tirar o máximo que der aqui e depois a gente pega o palitinho. Na verdade, eu tenho uma regra. No meu carro ninguém come nem bebe nada, né? Só água. Então nem precisaria fazer a parte de fazer plastificada. Mas eu já quis fazer plastificada porque isso é uma regra louca minha, né? Mas as pessoas geralmente comem, bebem alguma coisa no carro. E aí já joga já preserva a sua lixeirinha, né? Se ela tiver plastificadinha, bonitinha. Pronto, gente, agora aqui é paciência. Acaba que o vídeo fica um pouquinho mais longo, né? Porque tem muitos detalhes, ó, pra ficar um resultado final. Eu vou terminar aqui de esticar ela toda, tá? Ó, aquela coisinha de dar uma torcidinha. Vou esticar ela, vou terminar de desvirar pra não ficar mais longo ainda o vídeo e volto. Pronto, gente, desvirei nossa borboleta. Aproveitei já, fechei aqui a abertura com pontinho invisível, ó. Mas poderia ser colinha de silicone ou até a máquina mesmo, se quisesse fazer uma voltinha. Mas eu achei que não precisa. Eu só não passei a ferro ainda, tá? Vou passar.
Aí dá uma batidinha melhor, que ela dá uma esticadinha melhor. Eu gostei demais do resultado. Coloquei 2 botõezinhos aqui, ó, na pontinha da alça como decoração, mas poderia ser de ladinho, poderia ser um lacinho, uma florzinha de fuxico, o que tiver à mão. Eu, como tinha esses 2 botõezinhos assim, achei bonitinho e coloquei os 2. Pronto, o compartimento, ó, tá vendo, plastificado. E ele fica num tamanho bacana. Por conta do formato, ele não ficou aquela coisa chapada. Vai ficar vai dar um espaço bom. Ó, aí aqui nos 2 compartimentos maiores, eu vou colocar esses celulares só para ilustrar, tá? E atrás, como eu falei pra vocês, ó, uma caderneta, que a gente sempre se pega procurando no carro para anotar alguma coisa. Caneta, se quiser pôr um lápis, ó. E é isso. Achei uma fofura, gente. Se der, eu ponho, vou pôr no carro e já bato foto para colocar depois aqui ou no Instagram. Então foi isso, essa foi o nosso aprendizado de hoje, que nós aprendemos juntos. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir. Se inscreve aí no canal. Segue a gente lá no Instagram, que tô sempre colocando coisinhas legais. E até a próxima.